Fala Brasil, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre as primeiras semanas na Uber, tá bom? Alguns cuidados que você precisa ter importantíssimos, tá? Que quando a gente está começando, a gente muitas vezes não sabe que tem que tomar alguns cuidados. Então eu quero poder falar sobre isso para te ajudar, principalmente você que é iniciante, que é novato, que está começando. Beleza? Antes de eu ir para o conteúdo, se você não me conhece, é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal. Meu nome é Luana, sou motorista de aplicativo há mais de 2 anos e nesse canal aqui eu falo sobre como ganhar uma renda extra como motorista, tá bom? Compartilho histórias, experiências, bate-papos que eu tenho com outros motoristas. Eu acho legal compartilhar essas histórias justamente porque às vezes é uma experiência que a gente ainda não viveu, mas quando a gente escuta aquela história e acontece alguma coisa, a gente vai lembrar. E às vezes aquilo ali vai ser uma forma da gente saber como lidar com uma situação, como sair daquela situação. Então, o conteúdo aqui nesse canal é voltado para falar sobre renda extra e também contar essas histórias. Então, se você não é inscrito, se inscreve para poder acompanhar isso aí, tá bom? E se gostar do conteúdo, deixa o seu like, beleza? Então vamos lá, você que está começando os aplicativos, primeiras semanas aí, ou que já está se preparando, já fez o cadastro, está só esperando a aprovação, ou está pensando em entrar nos aplicativos, eu vou te contar algumas coisas que você precisa tomar cuidado, vamos falar aí no primeiro mês enquanto você está trabalhando, tá? Coisa importantíssima, tá? E é o primeiro ponto que eu quero falar aqui com você. Dê um atendimento para os seus passageiros da melhor forma que você puder, tá bom? Já vou te explicar o porquê que eu tô falando isso. Procure ser educado, procure ser gentil, procure deixar o passageiro confortável dentro do seu carro, tá? Não tô falando que você tem que ficar puxando o saco, não é nada disso, mas tente dar o atendimento para o passageiro que entra aqui no seu carro da melhor forma que você puder. E por que que eu tô falando isso? No começo, provavelmente você sabe que nós somos avaliados pelos passageiros, né? A gente é a famosa 5 estrelinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o passageiro, depois daquela corrida, ele recebe um comunicado do aplicativo para avaliar aquele motorista. Se você não der um atendimento muito legal, corre o risco de você começar a levar algumas notas baixas. 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela que é a pior de todas, que acho que todo mundo que leva 1 estrela fica chateado. Eu tenho mais de 2 anos no aplicativo e até hoje, quando eu vejo ali 1 estrela, eu fico chateada, né? Eu pensei, já devia não ligar mais, mas eu fico chateada, porque eu tento dar o melhor atendimento e aí você fica, poxa, o que foi que esse passageiro não gostou? Mas enfim, eu digo para você tomar cuidado com essa questão do atendimento, porque o passageiro vai te avaliar. E no começo não é legal você levar a avaliação baixa. Por que que isso acontece? Porque a nossa média de avaliação da nossa nota como motorista, ela é calculada baseada nas 500 últimas avaliações que você teve. Então, conforme você vai tendo a avaliação, aquilo ali vai calculando uma média, e você vai ter ali a sua avaliação. O máximo que o motorista pode ter é uma avaliação 5. Então aí daí, conforme você vai levando notas mais estrelas baixas, a sua nota vai descendo. 4,95, 4,90, 4,85. Só que o que acontece? Quando você ainda está começando, você não teve ainda 500 corridas para formar uma média de nota alta. Então, toda vez que você leva uma avaliação baixa, isso puxa a tua nota para baixo. Então, você precisa tomar cuidado no começo, porque se a sua nota cai muito, você pode entrar num risco de entrar naquela zona de motoristas ali que podem correr o risco de serem desligados do aplicativo. E às vezes não é porque você não é porque você está fazendo nada de errado assim especificamente, mas é porque você não tem uma quantidade de avaliação que te sustenta lá em cima. Eu, por exemplo, eu já tenho, já passei 500 avaliações há muito tempo, então agora ele sempre vai contabilizando. Como eu já tenho essa quantidade de avaliações, quando o passageiro dá uma nota mais baixa, aquilo ali não baixa tanto a minha nota, porque eu tenho várias outras avaliações que são 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas. Quando vem 1 estrela, baixa um pouquinho a minha nota,
mas não faz despencar lá para baixo, porque tem tantas outras avaliações boas que elas seguram essa avaliação baixa. Só que como você que está começando ainda não tem essa quantidade de avaliação, precisa tomar cuidado, porque cada avaliação baixa que você vai tomando, isso vai puxando a tua nota muito para baixo. E são coisas que você precisa cuidar, tá bom? Então é uma dica no começo, como que você sai dessa situação de deixar a nota baixar muito. Procura dar um atendimento bom, procura ser gentil, procura ser simpático, tá bom? Tenta dar o atendimento da melhor forma, tá? Eu acho que não existe muita coisa que você faça. Eu, pelo menos assim, a minha avaliação hoje é alta e eu procuro sempre cuidar para manter ela ali em cima, pelo menos isso é uma coisa que eu sempre tive, vamos dizer assim, atenção a esse detalhe e eu percebo que as avaliações basicamente são por causa disso. Ser gentil, ser educado, procurar ser atencioso com o passageiro, tá bom? Se perceber que o passageiro está irritado, o passageiro é mal educado, sabe o que você faz? Fica quietinho, deixa o passageiro ali, ele vai ficar 10 minutos dentro do seu carro, desembarca ele. Não precisa brigar, não precisa bater boca, não precisa entrar em conflito, porque isso vai trazer problema só para você, tá bom? Segundo ponto que eu quero deixar aqui para você que está começando, questão de insegurança. Eu sei que todo mundo que está vindo para os aplicativos tem essa insegurança de saber, poxa, como vai ser quando eu estiver numa situação de risco, tá? Eu gravei um último vídeo aqui falando sobre segurança, vou deixar o card aqui em cima. Eu deixei as 3 principais estratégias que eu uso, tá bom? Para lidar com essas situações, para sair dessas situações de risco quando eu percebo alguma coisa. E graças a Deus eu nunca tive problema de ser assaltada, eu espero que isso nunca aconteça, tá? Mas eu te digo uma coisa, também não fique apavorado. A gente, ao longo do tempo, eu fui aprendendo que existem estratégias que a gente pode usar, que a gente pode fazer, que ajudam a gente a sair dessas situações. Se você usar essas estratégias, você vai ver como você consegue aumentar o seu nível de segurança, tá bom? E trabalhar um pouco mais tranquilo. Então, saiba que existem estratégias de segurança. Também não é uma coisa ao Deus dará, poxa, o que será de mim? Não é bem assim. Existem algumas estratégias. Nesse vídeo aí eu falo sobre isso. Não vou falar aqui para não prolongar muito esse vídeo aqui. Mas aí depois que terminar, você vai lá nesse outro vídeo e assiste. Tem 3 dicas lá que são bem bacanas, tá bom? E uma outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte, é uma coisa que eu como passageira já prestei atenção, porque teve uma temporada aí que eu tava pegando bastante Uber, assim, deixava dia de rodízio, aqui em São Paulo a gente tem rodízio, né, uma vez na semana do carro, e eu tive uma temporada aí que eu precisava sair muito, às vezes no dia do rodízio, então tava pegando muito Uber. E eu comecei a perceber uma coisa, eu sempre fui chata aqui no aplicativo com a questão de limpeza do carro, manter o carro limpo, principalmente por dentro, tá? Por fora, infelizmente, nem sempre a gente consegue deixar o carro, vou deixar aceso ali porque já tá escuro, mas acho que dá para iluminar legal aqui. Por fora, nem sempre dá pra gente manter o carro sempre limpo, né? O carro tá tomando pó, chuva, às vezes é cocô de passarinho, acontece um monte de coisa. Mas por dentro é importante você manter a limpeza, porque isso também faz parte da experiência que o passageiro vai ter dentro do seu carro. De algumas vezes que eu andei pegando aí, andando como passageira, peguei carros extremamente limpos e aquela sensação gostosa, aquele conforto, aquela sensação agradável dentro do carro. E eu, quando ando de passageira, eu procuro prestar atenção como passageira, justamente para quando eu tiver como motorista eu lembrar como é ser passageira, porque eu não quero para mim, eu não tenho o que fazer para os outros, né? Então eu sempre parto desse princípio. E segundo que eu percebi também, né, aliás, que quando o carro tá sujo, dá uma sensação estranha, dá uma sensação ruim, uma sensação que o motorista é descuidado, que o motorista, sabe, não tá nem aí, tá ali trabalhando, mas não tá nem aí. Então, assim, eu sei que tem coisas que não tem como se evitar. Você não tem como evitar um tapete sujo, porque o passageiro vem da rua com sujeira nos pés e ele pisa, ele suja o tapete. Não tem o que fazer, mas o que eu faço, por exemplo, ao longo do dia? Eu tô fazendo minhas corridas ali, tô sempre dando uma olhadinha. Quando eu percebo que tá começando a acumular muita terra ali no chão, muita poeira, né, do pessoal pisando, eu dou uma paradinha. Gente, não gasta 20 segundos pra você fazer isso. Dá uma paradinha no carro, desce, bate o tapete, volta pro carro, acabou. Você já vai voltar a deixar aquela parte do tapete limpo. Questão aqui da higienização do carro. A gente tá na época aí do vírus.
Então a gente tem que fazer aquela higienização constante. O álcool, né? Eu tenho 2 desses daqui dentro do carro. Esse aqui eu deixo para os passageiros e eu tenho um que eu deixo aqui sempre para mim e para fazer a limpeza do carro. Então o que eu tô fazendo? A cada pouco de corrida ali, eu pego um pouquinho do álcool, passo geral no carro. Só que conforme você vai fazendo isso, você vai mantendo a limpeza também para evitar que poeira acumule, para evitar às vezes que alguém, às vezes mãe entra com criança, a criança tá com a mão melada de bala, sei lá, encosta no carro. A gente sabe, isso é chato, dá vontade de brigar com o passageiro, mas você não pode fazer isso. Sabe, não custa. Pega um álcool, joga no paninho, passa ali, pronto, acabou, resolveu o seu problema. Mas procure sempre manter o carro limpo, porque isso vai interferir na experiência do passageiro, tá bom? E mais uma vez, pode ser que essa questão da limpeza de alguma forma atrapalhe aí na sua avaliação. Então, toma cuidado com isso também, que é importante, tá? E a última dica que eu quero falar aqui, que é uma coisa que às vezes eu converso com alguns motoristas que estão começando e eu percebo que é um desconforto, né? Motorista novo que está começando geralmente vê a seguinte dúvida: como que vai ser, o que eu faço quando o passageiro entra dentro do carro? Eu converso com o passageiro, eu deixo o passageiro quieto, o que eu faço, né? Vou falar o que eu, Luana, costumo fazer, tá bom? Eu costumo, quando o passageiro entra dentro do carro, eu dou aquele bom dia, boa tarde, boa noite, mas de uma maneira bem assim, entusiasmada, porque eu acho que isso, quando fazem isso comigo, eu já me sinto bem, eu já me sinto assim, poxa, eu tô sendo bem recebida. Então, eu procuro agir da mesma forma com o passageiro, tá? Normalmente eu deixo, entra, tudo bem, como você tá, tal, deixo ele à vontade, começo ali, inicio a corrida, saí a corrida, andei ali uns 30 segundos, 1 minuto ali que eu andei, eu falo assim, passageiro, olha, normalmente eu, Luana, ando com o ar-condicionado ligado, tá? Agora que a gente tá com essa questão de tem que andar com os vidros abertos, o ar tá ficando mais desligado, mas eu ainda continuo fazendo essa sugestão pro passageiro, tá? O que eu costumo falar? Eu falo assim, olha, eu tô com o ar-condicionado ligado, se você quiser que eu desligue, ou se você quiser que eu aumente ou diminua o ar, é só falar, tá bom? Ou eu, tipo assim, ó, eu tô com o vidro aberto, se você quiser que abra um pouco mais, ou que feche os vidros e ligue o ar, é só falar, fica à vontade, tá bom? Normalmente o passageiro vai falar, ah, tá bom, não precisa, ou sim, aumenta um pouquinho o ar, ou não, fecha o vidro, abre o vidro, ele vai falar alguma coisa. E ali você já sente o tipo de passageiro como é uma estratégia, tá? Normalmente depois que o passageiro responde, aí eu engato a seguinte frase. Falo assim, eu costumo perguntar essa questão, né, do vidro ou do ar, seja lá o que for, porque às vezes assim, eu tô muito tempo aqui dentro do carro, eu já perdi meio que noção, se lá fora tá muito frio, se tá muito calor, por isso que eu pergunto, tá, né, pode ficar à vontade. Aí normalmente isso aí é um gatilho que a pessoa já vai falar, poxa, tá calor, tá frio, e normalmente isso aí, se é uma pessoa que gosta de conversar, ali você já engatilha uma conversa, tá bom? É uma estratégia que eu uso, que eu tô falando pra você, uma estratégia simples, besta, mas que eu falo pra você, faz 2 anos que eu uso essa estratégia e sempre deu certo, tá bom? Se o passageiro engatilhar a conversa, beleza, a conversa vai embora. Se ele fica quieto, é porque é tímido, não gosta muito de falar, ou ele vai ficar quietinho um tempo ali, mas aquilo que você falou, daqui a pouquinho vai ter alguma coisa que vai puxar um assunto, às vezes um carro na rua, alguma coisa que aconteceu, e a pessoa fala alguma coisa, mas o fato de você ter tido essa mini conversa com ele já fez quebrar aquele gelo, aquela barreira. Então o passageiro já sabe que pode ficar à vontade para conversar, se ele for uma pessoa que gosta de conversar. Se ele gosta de ficar quietinho, deixa ele quietinho, não se preocupe, tá? Não acho isso estranho e nem ruim. Deixa ele quietinho, pode ter certeza que ele tá ali em paz, deixa ele no destino dele, no final você fala obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia, deixa o passageiro ir e fique em paz, tá bom? Nos primeiros dias talvez seja um pouco estranho, mas eu garanto pra você, depois de 2, 3 corridas, você vai ver como você já vai pegar o jeito ali pra saber como fazer. Tá bom? Esse vídeo aqui ficou um pouco mais longo, eu vou finalizar ele por aqui para não estender demais. Nos próximos vídeos eu dou mais algumas dicas, beleza? Se você gostou do conteúdo, deixa o seu joinha. Vou te pedir mais uma vez, se não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Para poder interagir comigo aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, beijo, até a próxima e bora prosperar, Brasil! Até mais, tchau, tchau!